Sr. Horário, mais uma vez quero lhe agradecer por esta disponibilidade, dizer que eu estou cá enquanto um dos consultores recrutados pelo IBAP e os seus parceiros para preparar um diagnóstico institucional das áreas protegidas e elaborar um plano de desenvolvimento. Como eu disse há bocado, já tivemos entrevistas com várias entidades, diferentes instituições, organizações parceiras do IBAP, comunidade, encontro nas comunidades, autoridades tradicionais e administrativas, e nós entendemos que é salutar ter esse encontro consigo enquanto autoridade tradicional e que conhece, não digo muito bem, mas que conhece o problema dos parques e das comunidades residentes dentro do parque. O questionário que nós temos aqui, cada pergunta pode ter várias opções, pode ter mais de 2 opções, e dentre essas opções o senhor pode escolher a opção que achar que é correta ou mais próximo da realidade. E pode responder sim ou não. Mas também tem a opção de comentários. Se tem algum comentário que queira fazer, pode ficar à vontade. E também sugestões. Se tiver alguma sugestão a cada questão, porque essas informações serão muito importantes, não só para termos uma percepção real daquilo que acontece no parque neste momento, mas também para elaborarmos o plano de desenvolvimento do IBAP para os próximos anos. E se estiver disponível, eu acho que podemos já, está pronto aliás, já podemos iniciar a nossa entrevista. E a primeira questão que eu vou lhe colocar tem a ver com a questão do estatuto jurídico, okay? Das áreas protegidas, sobretudo do Parque Nacional Natural do Estarafe do Rio Cacheu. A primeira questão, nós temos 4 opções, e primeiro diz: a área protegida não está formalmente estabelecida. Ou seja, nós partimos do princípio de que a área protegida, ou seja, o Parque Natural do Estarafe do Rio Cacheu não está formalmente estabelecida. Que o governo aceitou a criação da área protegida, mas o procedimento ainda não foi iniciado. 3, que a área protegida está em processo de estabelecimento, pois o procedimento ainda não está completo. Okay? E por último, a área protegida foi formalmente estabelecida. O que é que o senhor acha entre essas 4 opções? Muito obrigado. Muito obrigado pela opção dos consultores do IBAP. Muito obrigado por esta oportunidade. Devo muito sinceramente dizer que, sem poder fazer recurso aos documentos que não tenho neste momento, mas que conheço, se não me falha a memória, a 30 de novembro de 2000 foi instituído o Parque Natural dos Tarafas do Rio Cacheu, que envolve as matas de Tchur, sobretudo a parte norte que vai até Cobiana. Portanto, este documento, creio, não estava presente na altura e não foi durante o período depois da minha entronização, como disse, 2000, se não me falha a memória. Durante esse período foram feitas, segundo as informações, várias reuniões com a comunidade, o governo, nesse caso, o que veio a ser o IBAP, e o governo e as comunidades, as várias tabancas que fazem parte ou que estão dentro do parque, dos limites do parque. Há um território estabelecido do parque, existem regras, os documentos regulam o funcionamento do parque e a vida dos que lá se encontram.
Quando digo dos que lá se encontram, aqueles que o parque foi lá encontrar. Né? Portanto, havia lá gente e o parque, quando o governo decidiu criar o parque nessa zona, foram feitas várias reuniões, contactos de informações e esclarecimentos, segundo as informações que tenho neste momento, e é óbvio que, passados estes anos todos, certamente deve padecer de mais algumas informações, ou de mais alguma campanha de informação e sensibilização. Eu próprio já tive a oportunidade de dizer isto várias vezes à direção do parque de Cacheu e a própria direção do IBAP. Por várias ocasiões já os disse que talvez seria bom uma nova campanha de sensibilização e informação sobre os documentos do parque, a forma de vivência no parque, as regras que regem a vida dentro do parque, dos que lá vivem e dos que lá vão trabalhar. Portanto, penso que se fizer isso, estaria-se a buscar a harmonização da vivência dos populares que vivem nessa zona com as estruturas do IBAP, representadas neste caso pela direção do Parque Natural dos Tarafes do Rio Cacheu. Ok. Então, na sua opinião, o parque, ou seja, o Parque Natural dos Tarafes do Rio Cacheu, existe oficialmente. Porque tendo em conta tudo que... Oficialmente. E, na sua opinião, em termos de sugestões, porque nós sabemos que, como disse, a 30 de novembro o parque foi instituído. Se não me falha a memória. Exatamente. Há um boletim oficial. Eu posso confirmar. Há um boletim oficial. Tem um boletim oficial. Foi publicado, promulgado. Exatamente. E publicado no boletim oficial. Ok. Para além dessas informações do ponto de vista jurídico, acha que é preciso ainda fazer é preciso fazer ainda alguma coisa? O parque já foi publicado no boletim oficial. De certeza tem o seu regulamento, tem vários decretos de criação, portanto um conjunto de documentos. Acha que é preciso ainda fazer alguma outra coisa do ponto de vista... Foi o que eu disse, do ponto de vista legal, ou se quiser até do ponto de vista sociológico, as gerações que lá se encontravam na altura da criação do parque, os anciões, sobretudo, né? Porque existe um comitê de gestão do parque que envolve a comunidade. E essa gente, na sua maioria, já não está viva. Alguns ainda estão. Né? Portanto, mas também deve aceitar, deve compreender que a própria condição humana de vivência conduz o homem, muitas das vezes, à desobediência, ao desregramento das coisas regradas. E estes conflitos de que se referiu há bocado, quando estávamos ainda em off the record, têm muito a ver com isto. O homem, pela ambição, destrói tudo. Pensa em si e mais ninguém. E eu posso testemunhar, enquanto rego de Tchur, que tem acompanhado, que tem participado, que tem aconselhado N vezes, desde a juventude até aos mais velhos, que existem regras estabelecidas previamente para a criação do parque e têm que ser respeitadas. Por exemplo, eu vou dar uma pista. Nas linhas orientadoras dos documentos do parque, às páginas tantas diz o seguinte, ou aparentemente isto: aos que o parque foi lá encontrar, para as suas sobrevivências, têm determinados direitos garantidos. Para as suas sobrevivências. Nada por aí além. Nada para além da sobrevivência. Mas diz que nenhuma casa, ninguém mais pode ir a juntar-se aos que já lá se encontram para a criação de mais casas, para a construção de mais casas, ou mais tabancas, ou mais outras coisas. Tem havido desobediência nessa parte, tem que se admitir. Mas como é que acha que essa questão podia ser aumentada? Porque temos uma questão mais à frente, vamos ver.
Sabendo que essas pessoas que o parque foi lá encontrar, essas pessoas são seres. E como qualquer ser, tem tudo aquela condição natural. Ou seja, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, reproduzindo significa que se há 20 anos havia apenas 4, 5 pessoas dentro daquele espaço, hoje pode haver 100. Mais. Ou mais. Mais. E essas pessoas, se não quiserem sair dali, não é? Não quiserem sair dali, então de certeza nós sabemos como é que se faz o processo de formação das tabancas nas comunidades. Como é que acha que essa questão pode ser resolvida? Eu penso que a baliza foi mal estabelecida no princípio, né? Por isso é que eu disse que é imperativo novas campanhas de informação e sensibilização. E eu estava a dizer que há uns anos atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, os que lá estavam, hoje estão envelhecidos, porque já eram anciões, e muitos que eu sei já morreram, já não estão. Portanto, por que é que eu disse isso? É precisamente por causa disso. Nós sabemos que nas nossas comunidades tradicionais, as tabancas surgem com a necessidade de procura de novas formas de vida. Né? Ir buscar terras altas para o cultivo de arroz, se for muito longe da casa, porque tenho que lá estar até às tantas da noite e tenho que lá estar muito cedo de madrugada por causa da vigia dos animais que eventualmente estragam o arrozal, acabam por construir uma pequena barraca, uma pequena tabanca, uma pequena aldeia e a partir daí vai crescendo. Por isso é que eu disse, a baliza foi mal estabelecida, inicialmente. Ou porque o parque não tinha a noção do agravamento destas situações porque a comunidade vai crescer, certamente, ou porque pensou que naquela situação do êxodo rural as pessoas vão sempre sair das tabancas para vir para os centros da cidade, ou porque nas tabancas os que lá estavam nessas alturas não tinham a noção da dimensão das regras estabelecidas, do peso jurídico das regras estabelecidas. Portanto, neste sentido, há de todas as formas uma necessidade da reorganização estrutural das regras que regem o parque, no meu ponto de vista. Agora, é óbvio que continuarei a dizer que é óbvio que há pecados dos dois lados. Há pecado do lado dos agentes do parque e há pecado do lado da comunidade. Por exemplo, em tempos, há 2 anos ou 3 anos atrás, convoquei uma reunião geral da população sobre estas questões. E nessas alturas estava em iminência um conflito gravíssimo entre o parque e os populares, porque a comunidade queixava-se do parque, o parque entrava em casas deles, o parque mexia com os utensílios deles, sem qualquer tipo de comunicação prévia, sem qualquer tipo de informação. Por exemplo, chegavam com câmaras de filmar ou com telemóveis, entravam nas casas a filmar, a revistar se tinham lá coisas, não sei quantos, iam até destampar a panela no fogão a cozer para ver se algum animal, não sei quanto. Isto é gravíssimo. Nessas alturas o parque não me entendeu quando eu insurgi contra a atitude dos elementos do parque que iam fazer estes trabalhos. Mas também é verdade que a comunidade peca porque a comunidade sabe as regras sobre o uso do espaço dentro do parque. Exploração dos recursos. De exploração. Portanto, sabe que há árvores que não podem ser tocadas, animais que não podem ser tocados. Há períodos de reserva por causa da gestação dos animais, há período de reserva por causa da gestação das árvores, que também devem ser respeitadas. Né? Portanto, há um conjunto de comportamento também deste lado que não tem sido o corte abusivo das árvores para a produção de carvão, de ripas de cibe, um conjunto destas coisas. Também há uma série de coisas, por isso é que eu disse, é preciso reassentarem a mesma mesa, portanto, as partes, né? Tornarem a informar, discutir e assentar a nova bitola, estabelecer novas regras, que deverá estabelecer
regras da vida dentro do parque. Ok, obrigado. Bom, vamos ver a questão número 2, o regulamento da área protegida. Os usos inadequados da terra e atividades ilegais, por exemplo, caça furtiva, estão sob controle? Essa é a questão geral. Agora, a opção que nós temos são várias. Não há mecanismos adequados para controlar o uso inadequado da terra e atividades ilegais na área protegida. Nós partimos do princípio de que não há. Mas, ao mesmo tempo, dissemos ainda que existem mecanismos para controlar o uso impróprio da terra e atividades ilegais na área protegida, mas a sua implementação efetiva apresenta grandes problemas. Terceiro, existem mecanismos, não é, para controlar o uso inadequado da terra e atividades ilegais na área protegida, mas a sua implementação efetiva apresenta alguns problemas. E por último, dissemos que mecanismos para controlar o uso impróprio da terra e atividades ilegais na área protegida existem e são implementados de forma eficaz. Ou seja, 4 opções. Primeiro, dissemos que não existe. Segundo, dissemos que existe, mas a sua implementação efetiva apresenta alguns problemas, que a sua implementação efetiva apresenta alguns problemas, outra apresenta grandes problemas, alguns problemas, e por fim dissemos não, que os mecanismos existem e estão a ser implementados de forma eficaz. O que é que o senhor acha? Não sei, porque estamos a falar de um país frágil. Estamos a falar de um país em que em tudo tem falta. E neste contexto não foge à regra. Controlar o uso das terras, da exploração das terras, da exploração animal, por exemplo, caça, num país como a Guiné-Bissau é muito deficitário. Mas não seja numa zona de difícil acesso. O parque, como se sabe, tem zonas que certamente, se não forem os agentes da tal comissão da comunidade que se criou, poucos são os agentes do parque que conseguem penetrar nas mais profundas zonas daquelas matas. A caça furtiva. Obviamente que as pessoas conseguem fazer o abate das árvores. O parque só consegue pegar aquilo que vem ao de cima. E isto justifica claramente que não tem capacidade de resposta. Não tem meios adequados. Para isso nós assistimos outros parques de outros países do mundo, Moçambique, África do Sul, Zimbábue, Botsuana, por aí fora, com outros tipos de equipamentos que conseguem fiscalizar o território dos parques com muita facilidade. Mas mesmo assim existem intrusos que fazem práticas ilegais e que muitas vezes conseguem escapar. Quanto a mais a Guiné-Bissau. Quantos animais aqui estão seguidos, por exemplo, nas nossas matas, no caso do parque de Cobiana? Existem sensores para o seguimento dos animais? Não, creio que não. Né? Por exemplo, como em outras partes, consegue fazer agora com drones a captura, a aplicação de antenas de seguimento, sensores, para, mesmo que fosse até Guiné-Conakry, pode-se detectar que está nessa zona. Portanto, nós não temos estes equipamentos para a questão dos animais. Para a questão das árvores, pode até ser que sim, estou a falar com alguma ignorância. Duvido que haja um recenseamento das árvores que existam naquelas zonas. Duvido. Pode até ser que exista. Né? Não havendo um recenseamento, dificilmente o parque poderá gerir ou controlar
os abates das árvores. Né? Dificilmente. E sobretudo junto de uma comunidade em que as pessoas se protegem. E os conflitos que existiram no passado e que têm acontecido no parque é mais por causa da proteção. Porque às vezes mesmo os agentes do parque que estão na tal comissão da tabanca são protetores, porque se for um filho, se for um irmão, se for não sei quantos parentes chegado que for cortar cibos para a construção da casa ou para vender carvão, para vender, protegem. Fazem vista grossa. Não? Obviamente. Portanto, e o parque não é capaz de dar respostas, porque não tem, desde já, nem meios, nem equipamentos, nem capacidade financeira, muito menos os recursos necessários, humanos, para o controle das matas. Se me perguntar, seria, por exemplo, necessário um poste de controle avançado, já lá nas matas, antes de irem lá cortar. A pessoa começa a bater árvore, você lá dentro das matas, já sabe que está a fazer isso. Porque fazem com motosserras, que faz barulho. Enquanto o parque está lá o parque lá em Cacheu quer controlar as matas aqui dentro, e mais, né? Quer controlar as matas desde Cacheu até Bianga, até Cobiana, aliás. Não tem capacidade de resposta para isso. Se não for a denúncia, dificilmente estarão a controlar ou a capturar ou a apreender pessoas que estão a fazer as matas. E a denúncia às vezes vem muito tarde. E às vezes vem muito tarde. Quando o crime já é... Exatamente. Porque a denúncia não deve ser para ir apreender o resultado do crime. Né? Não, a denúncia deveria ser no momento em que a pessoa entra na mata para ir começar a campanha do abate das árvores e os agentes da parque chegar e capturar ou apreender ou deter os materiais e essa pessoa e aplicar as multas que deve aplicar. Porque depois o parque passa a ter determinados vícios, na minha opinião. Passa a ter determinados vícios em que passa a ser vendedor dos produtos que estão a ser explorados ilegalmente nas matas que ele próprio tem que proteger. Porque se apreender cibos, ripas de cibos, tem que vender, ou leiloar, ou oferecer às instituições. Se apreender algum animal abatido que não deve ser, deve vender a carne, ou oferecer a alguma instituição. Se apreender carvão que foi queimado ilegalmente. Portanto, estas respostas chegam chegam extemporâneo, né? Porque não têm a capacidade de controlar as matas. Foram os que escapam. Yeah. Ok, muito obrigado. Vamos seguir para a questão número 3. Agora vamos falar da aplicação da lei. Ok? Diz o pessoal, por exemplo, os responsáveis pela gestão do local, podem aplicar as regras da área protegida de forma eficaz? Ou seja, estou a perguntar se o pessoal que o IBAP tem nas áreas protegidas, se esse pessoal tem a capacidade para aplicar as regras conforme o acordado com as comunidades, com as outras autoridades. Primeiro diz, o pessoal não tem competência e nem tem recursos para fazer cumprir as regras da lei e os regulamentos da área protegida. Nós partimos do princípio que não tem nem competência e nem tem também recursos, pode ser recursos financeiros, recursos materiais, para fazer cumprir as leis. Segundo, o pessoal tem graves lacunas nas suas competências. Primeiro, não tem. Segundo, tem, mas tem graves lacunas, não só nas suas competências, mas também em termos de meios. Terceiro, por exemplo, falta de qualificações, falta de orçamento, de parte de patrulha, etc. Terceiro, o pessoal dispõe de um nível aceitável de competência e também de meios aceitáveis, não é, para fazer cumprir as leis. E por fim, o pessoal tem todas as competências e todos os recursos necessários para fazer cumprir as leis. Em que ficamos entre estas 4 opções? Muito obrigado. Não, eu penso que no fundo, na verdade,
as competências, estaríamos a limitar nos aspectos jurídicos, pode até ser que estão salvaguardadas. As capacidades académicas, não posso muito referir-me a isto porque não sei quais são as qualificações dos agentes do parque. Se são especialistas da área que estão lá, ou se foi só buscar gente e deu-se uma pequena instrução das linhas mestras que estão lá, portanto, aí não estaria a arriscar tanto. Agora, pelos factos, quando o parque determina a detenção ou a apreensão, primeiro a apreensão dos materiais furtados, ilegalmente, mas depois determina a detenção e a autoridade competente para a detenção não o faz, alguma coisa está a faltar. Estou-me a referir, por exemplo, imagine que o parque pegou em flagrante alguém que foi furtar, abateu árvores e fez carvão. O parque chega e pega a pessoa em flagrante, manda apreender os materiais, manda deter o autor do crime. Muitas das vezes já se assistiu, o último até que é caricato, quando as pessoas que foram furtar foram ao tribunal queixar-se do IBAP, porque o IBAP apreendeu as coisas que foram furtar nas matas e ainda queriam que o IBAP os indemnizasse. Este tipo de queixa não deve ter lugar, por mais que se queira respeitar